Capítulo 19. Que todos os hóspedes que chegarem sejam recebidos como Cristo, pois ele dirá: fui hóspede e me recebestes. Regra de São Bento, capítulo 53. Eles haviam chegado à abadia de Liboetes durante a hora de recreação no final da tarde de quarta-feira de cinzas. A Guarda Amarela presidia várias lutas de kickboxing entre noviços, e até mesmo os professores irmão Carriça e irmão Vaca Cantante estavam lutando desajeitadamente. Blacktooth observou que o estilo de luta diferia em alguns aspectos do de Voshin, embora o Machado nunca admitisse ter um estilo. No entanto, o capataz que havia esgrimido com Voshin, chamava de o caminho da espada sem teto e um estilo sem estilo. O primeiro dever de Bramponi era conferenciar com o abade Olshoen. O de Blacktooth era levar más notícias à Guarda Amarela. Primeiro ele se instalou no quarto de hóspedes. Você ainda está aqui? Ele exclamou ao entrar. Não, não, disse Omukon, o contrabandista de armas Jack Rabbit. Estou de volta pela segunda vez desde que você partiu. Ele estava cheio de vinho e com vontade de falar. Os vejos dos Jack Rabbit e o espírito do urso me escolheram como Jarf, você sabia disso? Nimue duvidou, mas não se importou muito. Ao olhar para o equipamento de guerra deles, Nimue percebeu que os camaradas do falecido VG, embora estivessem trabalhando duro na abadia, participando da liturgia e ensinando combate desarmado aos noviços, ainda estavam hospedados na casa de hóspedes junto com Omukon. Isso, para Nimue, significava que Olshoen não estava prestes a aceitá-los como postulantes ou noviços sem permissão superior. Eles o cumprimentaram com sorrisos e apertos de mão quando retornaram das lutas no pátio, mas Omo ainda estava falando e rindo sobre suas aventuras na província, e os guerreiros eram muito educados. Apenas seus olhos o questionavam: VG. Onde? Mas eles esperaram o contrabandista terminar. Os flertes de Bramponi com as igrejas da província haviam tornado mais fácil para Omo vender armas, disse ele. Ele só precisava perguntar a um pastor se tinha visto o cardeal Bramponi a caminho da cidade de Anegan. Se o padre dissesse que não, Omo se apressava em ir embora. Se ele o tivesse visto e demonstrado o menor entusiasmo, isso significava que existia um grupo de guerrilheiros locais querendo armas. Um quadro que se autodenominava Cavaleiros do Céu Vazio era uma organização de caridade. Ele os havia suprido não apenas com armas de infantaria, mas feito uma viagem especial para lhes trazer 3 canhões que disparavam uma bola do tamanho de um pêssego ou uma carga de chumbo grosso, para aqueles que precisavam muito de caridade. De acordo com o Charfomo, os cavaleiros ungiam cada canhão com óleo, o colocavam em uma caixa bem calafetada, cavavam uma cova rasa no cemitério da igreja e o enterravam à noite. Blacktooth murmurou educadamente em resposta, mas finalmente virou as costas para o contrabandista embriagado e encarou os 5 guerreiros que o observavam com expectativa com aqueles olhos escuros e sem dobras nas pálpebras. Ele sentia vergonha de sua falha em fazer amizade com um estrangeiro em uma terra estranha por nenhum motivo melhor do que o fato de ele não ser Voshin. O irmão VG foi morto enquanto defendia seu mestre, disse a eles de forma bem alta para silenciar Omo. Eu ouvi acontecer, mas não vi. Houve 3 tiros. Havia 4 homens segurando armas apontadas para ele quando olhei pela porta, e ele já estava caído. Ele havia pegado uma arma de um dos nossos guardas. Se ele atirou, deve ter errado. Sinto muito.
Sendo um erro ou não, ele estava cumprindo seu dever. Ele era um monge melhor do que eu. Foi um erro? Perguntou Jinhuvan, o capataz. Quem eram aqueles 4 homens? Gaisei queria saber. Ele recebeu os últimos ritos? Perguntou Vozolo. Um funeral apropriado. Ousamos pedir ao abade Oshuen que reze uma missa por ele. Nimue tentou responder a algumas de suas perguntas e pedir desculpas por sua incapacidade de responder a outras. Ele terminou sua conversa com eles prometendo falar com Oshuen sobre uma missa pelo repouso das almas em nome de VG, e foi imediatamente para o escritório do abade. A porta estava aberta, e Bramponi estava sentado na mesa do abade e conversando enquanto Oshuen estava sentado em um banco. É uma pena que o Anegan tenha o monopólio do telégrafo, reclamou o cardeal ao terminar de escrever uma carta que Nimue tinha certeza de estar endereçada à Cúria de Valana. Ele se virou de lado na mesa para olhar para o abade dono da mesa e viu Nimue na porta, acenou para que entrasse e continuou. A igreja tem dinheiro para contratar os técnicos de fio-pio. Poderíamos construir uma linha daqui até Valana, e talvez de Valana até os oregonianos. O abade disse, dinheiro suficiente, sim. Mas e o cobre? Ouvi dizer que Anegan teve que confiscar moedas, panelas e sinos de igreja. Comprar, você até poderia. Mas quem tem para vender? Disseram-me que a prata conduz a essência elétrica ainda melhor que o cobre. E não tenho certeza se é prático, mas temos uma fonte de prata. Oh! Onde é isso? Bramponi mudou de assunto. Ele entregou a Oshuen uma carta e perguntou, o que acha disso? Entre, Nimue, entre. O abade a pegou e a estudou um pouco, segurando-a de forma que Blacktooth pudesse lê-la também, se quisesse, para Sorli Cardeal Naunhat, secretário de Assuntos Eclesiásticos Extraordinários. De Elia Cardeal Bramponi, vigário apostólico das Hordas. Não accepto. Você sabe que não é possível realizar um conclave sem a notificação de todos os cardeais do continente. A Cúria deve ter recomendado a Sua Santidade que esclarecesse a lei sobre renúncias e conclaves, e não posso acreditar que ele tenha legalizado um conclave como o que a Cúria aparentemente realizou. Você sabe, e eu sei. Você deve ter sido uma minoria em um colégio sagrado irritado. Meu aprisionamento pelo Anegan forçou Sua Santidade a oferecer sua renúncia. Mas estou livre agora e riso para que ele reconsidere. Ele não está vinculado a nada que fez sob pressão de chantagem, que ele renuncie à sua renúncia dizendo que foi forçada. Se ele não fizer isso, então você deve convocar todos os cardeais, incluindo a mim aqui na abadia, a Valana para escolher outro sucessor de São Pedro, cumprindo de todas as formas a legislação existente. Embora eu aprecie a ironia de eleger um papa que Anegan acabou de libertar da prisão em uma troca desse tipo, devo dizer novamente, não accepto, como você, Sorli, sabia que eu faria. Aguardo instruções de meu soberano pontífice, o Papa Amen, e quando elas chegarem, ficaria muito satisfeito se você puder dispensar Voshin para trazê-las até aqui. Você me pergunta o que eu acho. Como eu vou saber? Oshuen disse balançando a cabeça. Em nome de Deus, meu senhor, sou apenas um monge de Liboets. Não sou o abade de Erad. Minha única vocação é aqui, meu Deus está aqui, e embora eu seja um servo da Santa Madre Igreja. Oh, que aborrecimento! Pare, pare,
por favor. Sinto muito por ter mostrado a você. Gerard deveria ter recusado o chapéu vermelho, mas o sétimo Lino insistiu. Eu sei disso, e você provavelmente também sabe. Estou tentando lembrar se um abade daqui alguma vez recusou o pedido de um papa, meu senhor. Talvez não, mas se Eimeno Speclebardo tornasse um cardeal, o que você diria? Olshoen hesitou antes de dizer, não, nem mesmo dele. Estava claro que mesmo aqueles que o conheciam apenas de ouvir falar adoravam o velho padre eremita mágico Papa. Mas, entre os amantes do poder, apenas Bramponi parecia sentir uma afeição profunda por ele. Nimue apresentou sua petição em nome dos homens de Jinhuvan e de seu irmão falecido, e Olshoen prometeu uma missa. Na manhã seguinte, Bramponi enviou Blacktooth a Sen Libovitz com a mensagem e ouro suficiente para contratar um mensageiro com 2 cavalos para levá-la rapidamente a Valana. O mensageiro prometeu cavalgar do amanhecer ao anoitecer, e à noite quando a lua permitisse, e esperar em Valana por uma resposta, a menos que Volshin o substituísse. Enquanto voltava para a abadia, ele encontrou Gaisei cavalgando em direção à vila. Eles trocaram cumprimentos e pararam por um momento. Nimue perguntou por que ele estava indo para a cidade, e Gaisei disse, depois que você partiu, o cardeal decidiu enviar outra mensagem. Eu a tenho comigo. Outra carta para Valana. Não? Nova Jerusalém. Ele franziu a testa para si mesmo. Você tem o direito de perguntar isso? Provavelmente não. Vou tentar esquecer. Eles seguiram em direções opostas. Nimue sabia bem o que o cardeal tinha a dizer ao prefeito Dion. De alguma forma, uma pequena arma do arsenal deles da costa oeste encontrou seu caminho para a mão de Philpwark. Tanto o mestre quanto o servo tinham visto. Parecia não haver outra possibilidade a não ser que Nova Jerusalém havia sido infiltrada por um agente do Anegan. Mas ele não perguntaria a Bramponi sobre isso, para não arrumar problemas para Gaisei, que lhe contara o destino da carta. Embora Nimue, em outubro, tivesse encontrado atitudes hostis na atmosfera do mosteiro, ele agora as achava francamente agressivas no início de março. Ele estava sendo evitado novamente pelos professos. Por outro lado, alguns noviços pareciam achá-lo muito mais interessante do que antes. Ele tentou descobrir o que havia acontecido desde então, mas visitantes inesperados foi a única resposta resmungada que conseguiu para suas perguntas. Os 3 noviços que estavam na sala de espera do abade ouviram uma discussão aos gritos entre o abade e o cardeal Bramponi ou Papa Bramponi, como um deles o chamava, e mencionaram isso a Nimue. Muito pouco dos gritos era compreensível, mas que era sobre Blacktooth, eles tinham certeza. Blacktooth decidiu confrontar o cardeal, mas, ao encontrá-lo ajoelhado diante do altar de Nossa Senhora rezando à Virgem, ele apenas se ajoelhou ao lado dele e esperou. Bramponi se mexeu, e Nimue sentiu seu desconforto. O diácono vermelho fez o sinal da cruz e se levantou. O monge esperou alguns segundos e fez o mesmo. Bramponi caminhava em direção à porta. Nimue se arrastou atrás dele. Ouvindo-o arrastar de pés, o diácono vermelho se virou. Você quer algo, irmão Street George? Apenas saber o que está acontecendo. Eles caminharam para fora e pararam. Eu sabia que ela poderia estar viva. Mas eu não queria despertar falsas esperanças. Vá subir à mesa do último recurso.
O homem que a viu por último pode estar morando lá agora. O cardeal começou a se afastar. Ela. Quem? Nimue gritou atrás dele. Bramponi olhou para trás sem responder. Aidre. Vá até a mesa. Eu direi ao abade que o enviei. Ele mesmo queria te enviar. Mas era minha responsabilidade. Eu te decepcionei. Pálido como um fantasma, Nimue correu para a cozinha para implorar por alguns biscoitos duros e água para a jornada. Do cozinheiro, que estava de bom humor, ele recebeu os biscoitos, um pouco de queijo e um odre de vinho cheio com uma mistura de vinho e água. Então ele foi para a casa de hóspedes para arrumar um saco de dormir. Era tarde demais para partir naquele dia, então ele dormiu e partiu antes do amanhecer enquanto seus irmãos estavam sendo chamados para as lobes. Foi uma longa caminhada até o último recurso, e a primeira coisa que ele viu ao chegar no caminho normal de subida foi uma cova recente com 2 gravetos amarrados formando uma cruz. Seu significado lhe escapava. Após a subida lenta, o sol estava se pondo atrás de montanhas distantes. Ele foi direto para o abrigo em ruínas que descobrira no ano anterior e o encontrou reconstruído, mas não havia ninguém em casa. Ele hesitou em tentar abrir a porta. Depois de gritar algumas vezes e não ouvir resposta, ele sentou-se em seu saco de dormir para esperar. A luz estava ficando fraca demais para ler as completas, então ele risou seu terço, ora contemplando o mistério de cada dezena e ora contemplando a bela garota de rua que o havia roubado dele. A cova ao pé da mesa continuava a vir-lhe à mente. Ele balançou a cabeça impacientemente e retomou a contemplação do quinto mistério glorioso, que era a coroação no céu da mãe pelo filho, após a sua assunção corporal. Mas não havia antes ou depois, de acordo com Eyman Specklebard, para quem a coroação da Virgem era um evento pertencente à eternidade. O rosto da Virgem tornou-se o de Aidre, e ele terminou a última dezena o mais rápido possível. Quando ele olhou para cima, uma silhueta esquálida com um porrete erguido estava sobre ele contra o céu do crepúsculo. A voz grasnou: não se levante. Quem é você? O que está fazendo aqui? Eu sou o irmão Blacktooth Street George, e meu mestre, o cardeal Bramponi, me enviou. Ah, eu me lembro de você agora, disse o velho judeu, semicerrando os olhos no crepúsculo. Na estrada para Nova Jerusalém, você fez muitas perguntas. Você fez chover para eles. Ainda fazendo muitas perguntas. O seu mestre o enviou com uma mensagem. Para mim. Não, ele me mandou com uma pergunta. O que você pode me dizer sobre Aidre? Você a viu? Para onde ela foi? O velho judeu ficou em silêncio por vários segundos. Por acaso eu a ajudei um pouco quando ela fugiu do pai. Ela veio para cá comigo, depois que a abadia a mandou embora. Ela teve os bebês dela. Ela foi embora. Bebês. Meninos gêmeos. Mas eles não eram parecidos. Ela os deixou comigo, porque eles não eram perfeitos. O pai dela os teria matado. E ela não tinha para onde ir a não ser para casa. Ela sabe muito sobre os assuntos de Nova Jerusalém para correr o risco de ser pega no caminho a leste para o vale. Onde estão as crianças? O leite da minha cabra não fez bem para eles. Eu os levei para Sen-Libovitz. Deixei-os com uma mulher que prometeu cuidar deles até que os mandassem buscar. Por quem?
UNNN. Como eu vou saber? Alguém do vale. Ou você, o pai, provavelmente. A Hidria lhe disse que eu sou o pai. Ela é uma jovem tagarela. Ela esteve aqui por, UNNN, 7 ou 8 semanas. Ela estava sempre cantando ou falando. Sinto falta de ouvi-la cantar, não de ouvi-la falar. Ele tateou em sua bolsa e entregou a Nimmi pedaços de pederneira e aço. Aquela é a lareira, ali na sombra. Acenda a isca. A lenha está empilhada. Foi um parto difícil. Muito difícil. Eu tive que cortar. Ela perdeu muito sangue. Cortar. Você é um médico. Eu sou todas as coisas. Nimmi finalmente conseguiu acender o fogo. Seguindo as instruções do velho eremita, ele encontrou na cabana uma caixa de farinha seca esmigalhada, jogou 2 punhados duplos em uma panela com alça e acrescentou água de uma grande jarra perto da porta. Pendurou no tripé. Mexa com um pedaço de pau limpo. O que é essa coisa? Comida, padre. Não me chame assim. Não sou padre. Eu disse que você era. Você é pai, entretanto. Eu poderia chamá-lo de papai. Blacktooth sentiu o rosto corar. Por que você não me chama de Nimmi? É assim que te chamam na abadia. Não, mas o meu mestre sim. Ele não está na abadia. Sim? Bem, parece que o seu mestre deixou você pensar que ela estava morta, não é mesmo? Ele disse que não podia ter certeza, que não queria despertar falsas esperanças. Eu acho que acredito nele. Ha! O velho judeu começou a rir consigo mesmo. Nimmi mexeu a panela até o mingau engrossar. O velho eremita trouxe pratos de metal, colheres e xícaras. Nimmi tirou seus biscoitos do saco de dormir, encheu as xícaras com seu vinho aguado. Eles se sentaram em um banco feito de uma pedra chata sustentada por pernas grossas afundadas no chão e jantaram à luz do fogo. Blacktooth fez o sinal da cruz e sussurrou a bênção. O velho judeu, segurando sua tigela, cantou algumas palavras de oração em uma língua estranha que Nimmi supôs ser o hebraico. O mingau, contou-lhe Benjamim, era feito de vagens de algaroba processadas que ele havia trazido de Cernolibovitz. Mais tarde naquele ano, ele colheria e processaria as suas próprias. Ele havia criado cabras ali antes e tentaria adquirir um rebanho novamente. Ele falava de iras passadas como se estivesse lá pessoalmente. Várias vezes ele falou de um abade Jerônimo como se ele ainda estivesse governando o mosteiro, e se referiu às conquistas de Anegan II como se ainda estivessem acontecendo. Para ele, todas as iras pareciam coexistir em seu próprio agora particular. Nimmi passou a noite dentro da cabana do velho. Novamente ele sonhou o sonho da cova aberta na abadia, aquela com o bebê dentro, mas acordou surpreso com o sonho, sabendo que Gerard Kendemin estava enterrado lá. Pela manhã, ele ousou perguntar a Benjamim sobre a cova recente no sopé da mesa. O eremita negou qualquer conhecimento a respeito, e então notou a dúvida de Nimmi. Se você acha que eu a enterrei lá, vá tentar desenterrá-la. Eu acredito em você. Nimmi não tinha pressa de ir embora. Sua raiva em relação ao cardeal havia sido despertada e ele queria se livrar dela ou transformá-la em mera confiança diminuída. Bramponi havia escondido a verdade dele antes, mas ele não conseguia se lembrar de uma mentira descarada.
Pelo que o velho disse, ele sabia que a Idrea achava que ele havia mentido. Mas ela não tinha ouvido as palavras reais dele para Blacktooth. Ele ficou um dia e uma noite a mais. O céu estava encoberto e um vento frio havia se levantado. O odre de água e o jarro do eremita estavam vazios. De onde você tira água aqui em cima? Benjamim olhou para ele, apontou casualmente para o céu e continuou a ordenhar a cabra. 20 segundos se passaram. Uma grande e fria gota de água atingiu o rosto do monge. Momentos depois, houve um breve aguaceiro. Nimmi não fez mais perguntas. O velho eremita reclamou que Nimmi estava comendo mais comida do que havia trazido. Então ele partiu logo após o amanhecer do terceiro dia. Quando o cascalho veio caindo ruidosamente pelo caminho atrás dele, ele olhou de volta para o topo da trilha. O velho judeu estava seguindo morro abaixo com uma pá. Por causa do sonho, Nimmi teve uma breve visão de uma cova aberta. E no terceiro dia, ela ressuscitou, mas a cova não estava aberta. Em vez disso, eles agora encontraram duas covas no sopé da mesa. Obviamente, uma havia sido cavada apenas ontem. O velho judeu encostou-se na sua pá e olhou de soslaio para Nimmi. Não, eu não vou cavar, disse o monge. Adeus e obrigado. Ele se apressou em direção a Sen-Libovitz sem olhar para trás. Benjamim havia lhe dado o nome da velha. Ele encontrou a velha casa de adobe dela sem dificuldade e contou 7 crianças brincando no quintal. De repente ele percebeu que este era o orfanato que a abadia sempre apoiara na cidade. A mulher estava taciturna. Ela parecia saber quem ele era e por que estava ali, mas o considerava um pária e um canalha. Por que você não veio buscá-los 10 dias atrás? Eles foram levados para adoção. Por quem? 3 freiras. Para onde eles foram levados? Não tenho liberdade para dizer. Quando Blacktooth deu sinais de raiva, ela o chamou de canalha, de libertino, de falso monge. Ela ordenou que ele partisse imediatamente e se retirou para a velha construção de adobe. Para onde a mãe foi? Ele gritou atrás dela, sem efeito. Então ele marchou tristemente de volta para a abadia. Os tiros começaram enquanto os monjas estavam no refeitório do convento para o almoço no dia seguinte. No topo do parapeito, o padre Levion, agora prior, estava jejuando quando o primeiro bum distante ocorreu. Ele estava rezando, como costumava fazer, em direção à grandeza do horizonte rompido do deserto e ao Deus que o criou. A primeira explosão mal o distraiu da oração, embora seus olhos examinassem o campo aberto em busca de um sinal de fumaça. Depois do segundo bum, Omukon saiu correndo do refeitório atravessando o pátio. Ele viu Levion no muro e correu escada acima para se juntar a ele. Onde? Ele perguntou sem fôlego. Eu não sei. Não vi nada. Bum! O intervalo entre as explosões foi de cerca de 1 minuto e meio. Parece que vem de lá, disse Levion, apontando para baixo no vale. O vento cruzado faz soar assim, respondeu Omo, olhando diretamente para a mesa do último recurso. Após o quarto boom, ele apontou para a mesa. Havia de fato um minúsculo fio de fumaça lá no alto. No quinto boom, uma nuvem de poeira subiu de um ponto a cerca de 200 passos da abadia. Maldição! Ele está encontrando o nosso alcance, gritou o contrabandista.
No sexto boom, uma bala de canhão atingiu o centro da estrada em frente à abadia, ricocheteou através dos portões abertos, rebateu no meio-fio de pedra ao redor do canteiro de rosas e continuou quicando diretamente para dentro do convento e através das portas do refeitório. Ouviram-se gritos, e os monjas começaram a sair correndo do prédio. Procurar abrigo, gritou o Jack Rabbit. Ele ainda tem 2 bolas. Não houve mais tiros e, embora os monjas em seu escasso almoço de quaresma estivessem muito assustados, o único estrago foi na cozinha, mas o amo havia se incriminado por saber demais. A bala de canhão foi encontrada e, embora tivesse sido deformada e um tanto achatada, parecia haver alguns caracteres em hebraico arranhados nela. Um especialista foi convocado. A parte legível da inscrição dizia: faz o pão brotar da terra. Era uma bênção sobre a comida. Bastante apropriado, considerando o alvo, disse o tradutor. Houve uma conferência imediata no escritório do abade. Blacktooth foi chamado e nomeado interrogador, já que conhecia o homem tão bem quanto qualquer um e falava melhor o dialeto dele. Eles se encontraram na casa de hóspedes. Com que direito você está hospedado aqui, seu tolo? Eu fui convidado, disse o Jack Rabbit. Por quem? Pelo abade Olshoen, quem mais? Por insistência do cardeal. Provavelmente. O abade sabe o que você faz. Eu não sei. Mas mesmo que ele saiba, eu não poderia trazer a minha mercadoria para cá. Eu nunca o fiz. Então você a enterra no deserto aqui até estar pronto para viajar novamente. Então você a desenterra. Desta vez, o velho a desenterrou. Azar o meu. Achei que ele nunca descesse e nunca tivesse visitantes. É a primeira vez que uso aquele local. Não esperava que ele profanasse uma cova. Ele é um pouco louco, mas não é estúpido. Ele sabia que não era uma cova. Então ele desenterrou o seu canhão e nos mandou uma mensagem com ele. Ele deve ter excedido a carga máxima para chegar tão longe. E apontado para cima cerca de 40 graus. E ele está atirando de cerca de 500 pés acima de nós. Ele estava tentando matar alguém. O velho Benjamin. Não? Ele estava contando ao abade sobre você. É melhor eu ir embora. O que havia na outra cova? Rifles. Se você for tentar recuperar sua mercadoria, alguém vai com você. Somos 6. Qualquer um de nós pode dar conta de você. Até mesmo você. O Jack Rabbit riu. Blacktooth tirou-lhe o fôlego com um golpe e o jogou no canto. Homo olhou para cima com surpresa, ofegante, mas sem raiva. Por que você fez isso, irmão Street George? Para te mostrar que, se você arrumar briga com o velho por causa das suas armas, você vai perder. Mas elas são as minhas armas. Elas são para os gafanhotos, e eu sou o Sharf. Você sabe que isso é mentira. Você mesmo me disse que ganha uma comissão. Claro, se eu as vender. Se eu perdê-las, são minhas. Eu não entendo. Eu tenho que pagar por elas. Quem você acha que é o dono delas, o cardeal Bramponi? Não sei, mas duvido. O prefeito Dion, provavelmente. Mas seja quem for que as venda, você é apenas o corretor. Eu também sou o Sharf. Secretamente, é claro.
Omukun desapareceu da abadia naquela noite, para nunca mais voltar. Ser parente da tribo real era pré-requisito para ser eleito Sharf de uma horda, e Nimue duvidava que qualquer nômade ao norte do Neidian reconhecesse sua reivindicação. Gaisei foi enviado a galope em direção ao último recurso no cavalo do abade para proteger o velho judeu e, se possível, negociar a entrega das armas. Ele retornou no dia seguinte arrastando um canhão e relatou 2 covas vazias, informando também que Benjamim não havia aberto a segunda cova. Evidentemente, Kun havia recuperado seus rifles e seguido em frente. Mas foi assim que a abadia de Liboets tomou posse de artilharia moderna, mas até então sem munição. Abico e o Oshuen trancou o canhão na sala do porão com as armas enferrujadas de séculos anteriores. Os noviços relataram outra discussão em voz alta entre o cardeal e o abade a portas fechadas. Desta vez foi sobre armas. Bramponi emergiu zangado e humilhado. Ele disse a Blacktooth que Oshuen sentiu que a hospitalidade da abadia havia sido abusada. Ele sabe agora que o Jack Rabbit está sendo armado, disse ele a Nimue. Ele teme pelo mosteiro, se o Anegan suspeitar que seus monjas estão envolvidos. Ele quer que os homens de Di vão embora. Mas eles não têm nada a ver com isso. Não, mas o conceito de monjas guerreiros é estranho à ideia de cristianismo de Dom Abiquiu. Para ele, é um escândalo. Devemos partir daqui em breve. As avós de Jack Rabbit realmente escolheram Omukun como Sharf, como ele alega. Tudo é secreto no país dos Jack Rabbit, Nimue. Com eles, o teste não é legal, mas prático. Se os homens o seguem na batalha, ele é Sharf. Se não o fazem, ele não é, não importa o que digam os vejos. Bem avançada a quaresma, um mensageiro da cidade de Anegan trouxe uma petição endereçada a todos os bispos e assinada por Orion Benefez e 7 outros cardeais. Ela anunciava um concílio geral da Igreja a ser realizado em Nova Roma 6 semanas após a Páscoa, e todos os bispos e abades capazes de viajar deveriam comparecer. O propósito do concílio seria redigir uma nova legislação sobre conclaves. Apenas um pontífice soberano pode convocar um concílio geral, disse Bramponi, e recusou-se a assinar. Oshuen também recusou. O mensageiro deu de ombros e seguiu viagem. Voshin chegou no dia seguinte com a esperada convocação para um conclave em Valana. Ele foi calorosamente recebido por Bramponi, Blacktooth e a Guarda Amarela, mas a convocação que ele trouxe era um tanto estranha. Aparentemente a Cúria sabia da petição para um concílio geral, pois o tom da convocação era de raiva, e o último parágrafo ameaçava de excomunhão qualquer cardeal que comparecesse a uma sessão dissidente em Nova Roma onde cismáticos e hereges tentaram instalar um conhecido sodomita para se sentar no trono do apóstolo Pedro. O documento estava assinado por Eimen, Episcopus Romae, Servas Servorum Dei, mas Bramponi desconfiava da assinatura, e a linguagem certamente não era de Specklebard. As coisas estão ficando feias, disse o diácono vermelho. Devemos sair daqui imediatamente.